Bom, pessoal, gravando esse vídeo, agora é a vez de lembrar do nono clube brasileiro, né, que foi campeão da Libertadores, né. E esse clube brasileiro é de São Paulo, né, torcida apaixonada, né, é o Corinthians, né, o Corinthians finalmente, né, conseguiu ganhar a Libertadores, né, o seu único título, né, em 2012, né, a única final também, né. E o Corinthians quebrou esse jejum que incomodava o clube paulista, né? Que os outros rivais já tinham, né? Libertadores, e o Corinthians se tornou o nono clube brasileiro a ganhar a Libertadores. Eu vou relembrar agora, né? Como foi essa campanha do Corinthians. Então, o Corinthians entrou na Libertadores 2012 como campeão brasileiro, né? 2011, né? E o Corinthians estreou no grupo 6, né? Da Libertadores, ao lado do Cruz Azul do México, do Nacional do Paraguai e do Deportivo Táchira, né, da Venezuela, né? E o Corinthians terminou com 4 vitórias, 2 empates, né? Tranquilo, invicto no grupo, né? Liderou tranquilamente, né? O Corinthians tinha o destaque do Alex, Jorge Henrique, né? É um grande time, né? O Corinthians, um time bem articulado, né? Danilo, Ralf, Paulinho, né? Jogando muita bola. Depois o Cássio estreou como titular nas oitavas, né? Aí o Corinthians, né? Tinha o Júlio César também no gol, né? O Corinthians do Tite, né? Era o técnico Tite na época, né? E o Corinthians teve que lidar com essa pressão, né? De ganhar esse título, né? Que o Corinthians ainda não tinha, né? O Palmeiras tinha, o Santos tinha, o São Paulo tinha, né? Os grandes rivais em São Paulo, né? E o Corinthians, né? Lidando com a pressão ali, né? Mas eu senti ali naquela campanha do Corinthians que o Corinthians poderia ganhar esse título, né? Não foi fácil, né? Mas uma hora ia sair esse título, né? Para a nação corintiana, né? Aí o Corinthians terminou em primeiro do grupo, né? Cruz Azul do México, Nacional do Paraguai e o Táchira da Venezuela, né? Meteu até uma goleada, né? No Táchira, 6-0, né? Então o Corinthians venceu com autonomia, o grupo, né? Aí o Corinthians avançou para as oitavas de final, né? Que foi a estreia do Cássio, né? Como titular no gol do Corinthians, né? Que ele tem mais de 10 anos de titularidade, né? O Tite ficou preocupado com o Júlio César, que ele é um goleiro baixinho, mas ele é um bom goleiro também, né? Aí tem a experiência do Tolima, né? 2011, que o Corinthians veio de um trauma também, né? Na Libertadores, né? 2011, foi eliminado logo na pré, né? No começo, né? O Tolima da Colômbia, né? Então foi meio traumático pro Corinthians e o Tite acabou preservando ele, né? Acho que tem isso também, né? Aí colocou o Cássio, né? Um goleiro alto, né? Experiente. Principalmente de jogada de bola pra área, né? Que o Emelec fazia muito naquela época, né? Aí o primeiro jogo foi lá em Guayaquil, né? No Equador, né? O jogo foi 0-0, né? O Corinthians teve algumas oportunidades também com o Alex, né? Uma coisa que aconteceu bem, né? O jogo, né? Segurou um pouco a vantagem do 0-0, que era muito bom pro time paulista, né? O time brasileiro, né? O Corinthians segurou o Emelec 0-0. Depois o segundo jogo em São Paulo, lá no Pacaembu, né? O Corinthians venceu com autonomia, né? 2-0. Destaque pro Alex também, que fez um golaço. O Alex foi campeão com o Inter, né? E passou essa experiência pro Corinthians. Foi fundamental também na conquista da Libertadores do Corinthians, né? O Alex, né? O Corinthians ganhou 2-0, Danilo, também Jorge Henrique, né? E o Corinthians ganhou 2-0 lá no Pacaembu, né? Quebrou essa cena de oitava de final, né? Que o Corinthians vinha enfrentando em Libertadores. Aí eliminou o Emelec. Na verdade foi 3-0 pro Corinthians, né? Contra o Emelec, né? Venceu com autonomia, né? O timão, né? A Corinthians avançou para as quartas de final, né? Eu acho que o Corinthians enfrentou o adversário mais difícil, assim, da sua caminhada do título, que foi o Vasco da Gama, né? O Vasco tinha ganhado a Copa do Brasil, né? Um ano antes, né? E duelou com o Corinthians, né? Pelo título brasileiro também, né? O Corinthians foi campeão, o Vasco foi vice, né? Então os dois voltavam a se enfrentar, né? Um jogo decisivo, né? E o Corinthians e Vasco, o primeiro jogo em São Januário foi 0-0, né? Um jogo bem equilibrado, né? E depois no Pacaembu em São Paulo, né? Também um jogo muito difícil, muito equilibrado. Tudo caminhava para os pênaltis, ou o Diego Souza perdeu aquele gol incrível, né? Na falha de marcação da saída de bola, né? Do Corinthians, e o Diego Souza não soube aproveitar, né? Foi incrível ele ter perdido aquele lance, né? E o Corinthians, logo em seguida, né? O gol de cabeça do Paulinho, né? Evitou, né? Os pênaltis, né? E o Corinthians não podia tomar gol do Vasco. Se tomasse um gol do Vasco, o Vasco passaria, né? Porque tinha o gol fora ainda na época, né? E o Corinthians segurou 1-0, né? Foi sofrido, foi suado, né? Como todo corintiano fala, né? Tinha que ser sofrido, né? E o Corinthians eliminou o Vasco e avançou, né? Para a semifinal da Libertadores.
outro clássico do brasileiro, né? Outro gigante, né? Um clássico paulista, né? Contra o rival Santos, né? Passou pelo Vasco, agora enfrentou o Santos na semifinal, né? Um clássico paulista, né? Primeira vez na Libertadores, né? E o Corinthians pegou o Santos lá na Vila Belmiro. O Santos tinha o Neymar, né? E o Santos era o atual campeão na época, né? Da Libertadores. Tinha ganhado o Tri, né? 2011, né? Com o Muricy Ramalho, né? E o Santos ainda tinha uma boa base ainda, né? Tinha um grande time também na época, o Santos, né? Tinha o Allan Kardec também, né? No Santos, né? O primeiro jogo na Vila Belmiro foi 1-0 pro Corinthians. Golaço do Emerson Sheik, né? De fora da área, no ângulo, né? Do Rafael, né? E depois o segundo jogo no Pacaembu, né? Em São Paulo. O Santos até saiu na frente com o Allan Kardec, né? Passe do Neymar, né? E o Corinthians empatou no segundo tempo com o Danilo, né? Aí esse empate, né? Classificou o Corinthians pela primeira vez na história, né? Para a final da Libertadores, né? Histórico, né? Aquele jogo, assim. E o Corinthians, né? Finalmente avançou na final, né? Tinha chegado só em semifinal, em 2000, né? Quando perdeu pro rival, o Palmeiras, né? Agora ele passou pelo rival, né? O Santos, né? Eliminou o Santos, né? Que era o atual tricampeão, né? E o Corinthians foi pra final, né? Contra o Boca Juniors, o temido Boca Juniors, né? Da Argentina, né? Destaque pro Romarinho, né? Que jogou. Primeiro jogo na La Bombonera. Jogo bem difícil, catimbeiro, pressão da torcida do Boca, né? Como sempre faz. E foi 1-1, né? O primeiro jogo, né? O Boca saiu na frente, 1-0. Teve várias chances e o Corinthians empatou no segundo tempo com o Romarinho, né? O Kleber Machado até falou, olha o Romarinho. E o Corinthians empatou, né? Com o Romarinho, né? Grande surpresa, né? Naquele time do Corinthians, né? Destaque, né? E o primeiro jogo foi 1-1, né? Um grande resultado, né? Pro Corinthians, né? E o Corinthians foi decidir no Pacaembu, né? Em São Paulo ainda não tinha arena, né? Itaquera, né? É a casa do Corinthians, o Pacaembu, praticamente, né? Jogou muito lá o Corinthians, né? E a Corinthians foi decidir um título dos mais importantes da sua história, né? Histórico, né? Que foi a Libertadores 2012, né? E o Corinthians soube lidar, né? Com a catimba do Boca Juniors. O jogo parava ali, parava ali. Os argentinos provocando muito, né? O Emerson Sheik também. O Emerson Sheik, né? Concentrado, focado no jogo, né? Nossa, um grande destaque o Emerson Sheik, assim, né? Dele ter não ligado pra catimba argentina, que era tudo que eles queriam, né? Catimbar o jogo, né? Mas o Corinthians não caiu na ideia deles, né? E venceu merecidamente por 2-0, né? Dois gols do Emerson Sheik, né? Passe do Danilo, de calcanhar do Danilo, né? E o Emerson Sheik fez 1-0 pro Corinthians. Depois uma falha do Schiavone, né? O Emerson Sheik tomou a bola dele e fez o segundo gol do Corinthians. E o título inédito, né, da Libertadores do Corinthians. Até hoje um título inesquecível para a torcida corintiana, né? E foi a única final que o Corinthians ganhou e a única Libertadores do Corinthians até hoje, né? Mas com o Tite, né, no comando, né? Depois o Corinthians foi campeão do mundo, né? No final daquele ano contra o Chelsea, né? Também um título inesquecível para a torcida do Corinthians, né? Foi o grande auge, assim, do Corinthians, né? O melhor ano da história do Corinthians, né? Perseguia tanto esse título, né? E finalmente, né? Ganhou, né, esse título, né? Merecidamente, né? Porque o Corinthians merece mesmo, é um clube gigantesco, né? Que eu tenho nome e carinho também pelo Corinthians, nome e respeito pela torcida, né? Minha namorada, inclusive, é corintiana, né? Então, assim, eu tenho nome e carinho por esse clube, né? A torcida do Corinthians é diferente, né? Mas também a torcida é assim, ou ela te apoia, também ela também pega no pé também, né? Se jogar mal, né? Então, assim, aí o Corinthians só chegou nessa final, né? Em 2012, né? Depois só chegou numa semifinal, né? 2000, né? Perdeu pro Palmeiras. Era um dos favoritos também, o Corinthians naquela época, né? 99, 2000, né? Mas só em 2012 o Corinthians conseguiu, né? Tão se ativo da Libertadores, né? Então o Corinthians foi o nono clube brasileiro a ganhar a Libertadores, né? Então eu faço esse vídeo para toda a torcida do Corinthians, né? Em São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, qualquer lugar do Brasil que você ande, tem a torcida do Corinthians, né? A nação corintiana, né? Então vai de coração um abraço a todos e um beijo aí. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Relembrando o título da Libertadores do Corinthians em 2012 e o Corinthians sendo o nono clube brasileiro a ganhar a Libertadores, tá bom? Um abraço.